Olá, galera, graças a Deus estamos juntos com mais uma história do pastor Alejandro Bulhão, do livro Conhecer Jesus é Tudo. O capítulo de hoje tem por título Amigos defendem os seus amigos. Será que é verdade? Vamos lá. Vimos no capítulo anterior que dentro de nós existe duas naturezas que lutam para obter o controle da nossa vida. O inimigo fará tudo o que puder para que a natureza pecaminosa vença e nos empurre para o pecado. O alvo é a nossa mente. Sabe por quê? Porque ela significa a nossa vontade. O território da nossa mente é o campo de batalha. Se ele conquistar a nossa mente, conquistou a nossa vida. Por isso ele fará tudo para capturá-la, usando, sabe o quê? As drogas, o álcool, o tabaco, sexo, teoria, filosofia, não importa o método, não importa a hora, não importa o preço. O seu lema é vencer, derrotar e arruinar. Agora você descobrirá que a luta não é fácil, que há momentos na tua vida em que te sentes como uma plantinha no meio do deserto, a tentar resistir a um furacão que te levará para a destruição. Aí vem a pergunta: o que fazer? Deus tem alguma solução? Claro que tem. Em Efésios 6, 10 a 12, o apóstolo Paulo diz: quero recordar-vos que vocês devem ser fortalecidos com o imenso poder do Senhor. Vista-se de toda a armadura de Deus, a fim de que possam permanecer a salvo das táticas e das artimanhas de Satanás. Porque nós não estamos a lutar contra gente feita de carne e sangue, mas contra pessoas sem corpo, os reis malignos do mundo invisível, esses poderosos seres satânicos e grandes príncipes malignos das trevas. Agora eu pergunto, o que é tentação? Gente, tentação é tudo aquilo que o inimigo usa para nos levar a pecar. Mas, ouve bem, tentação não é pecado. Ninguém precisa de sentir um pecador pelo fato de experimentar a tentação. Agora, imagina quando você está deitado na cama e de súbita aparece um pensamento na tua mente. Não precisa de pensar que está perdido e de se condenar pelo fato de um pensamento negativo aparecer durante 1 ou 2 segundos. Mas agora, imagina se nós se vestir do poder de Deus. Mesmo assim, a luta continua. Sabe por quê? Porque o inimigo é um inimigo invisível, astuto, covarde e persistente. Ellen White tem uma ilustração muito simples a respeito disso. Não podemos impedir, diz ela, que os passarinhos voam em cima de sua cabeça, mas pode impedir que eles façam o seu ninho nela. Satanás tem uma fábrica de tentações, personalizada para cada indivíduo. O inimigo conhece muito bem o lado fraco de cada ser humano. Para um será o álcool, para o outro a inveja, para o outro as drogas, para o outro a deturpação do sexo. Enfim, a nossa luta é contra um ser inteligente. Ele conhece a nossa origem, o ambiente que crescemos, a herança que recebemos dos nossos pais, fará tudo para nos enganar. Ele se esconde atrás de uma mulher bonita, uma música sensual, de um rapaz maravilhoso, de uma teoria fascinante. Ele até veste de luz se for preciso. Para os propósitos dele, vale tudo. Os fins justificam os meios. Mas tudo o que ele fizer para o enganar é apenas tentação. E tentação não é pecado. O inimigo só vencerá se nós, seres humanos, colaborar. Ele pode fazer o que quiser, pode rodear a nossa vida de tentações, de muito dinheiro, fama, prazer. O inimigo não pode nos obrigar a pecar, mas se caímos é porque aceitamos cair.
e cedemos voluntariamente. Por maior que seja a pressão exercida sobre a alma, a transgressão é um ato nosso. Satanás ataca os nossos pontos fracos, mas não precisamos de ser vencidos. Sabe por quê? Meus amigos, porque Deus providencia sua força. E com sua força podemos vencer. Vamos ilustrar a diferença entre o pecado, entre tentação e o pecado. Com o telefone, imagine o telefone tocando. A tentação é o telefone chamando. O pecado só acontece se você atender. Agora, se você não atender, não existe pecado. Mas o telefone continua a chamar. Agora eu pergunto, incomoda? Ah, claro que incomoda, mas não passa de simples tentação. Agora houve um conselho que pode ser útil quando enfrentamos a tentação. Quando a tentação vier, procure pensar em outra coisa. Por exemplo, podemos colocar na nossa mente uma promessa bíblica, uma promessa bíblica. Há uma lei física que diz assim: um espaço vazio só pode ser ocupado por um corpo ao mesmo tempo. O espaço é a nossa mente. Ela nunca poderá estar em branco, a não ser quando estamos a dormir. Sempre que a tentação vier, peça socorro divino. Repita um salmo de cor, cante um hino, repita um verso da meditação do dia, coloque pensamentos e promessas bíblicas na sua mente. De acordo com a lei física, a tentação não terá lugar. O que não podemos é permitir que o pensamento negativo, aqui se chama tentação, permaneça na nossa mente por mais de 2 segundos. Não devemos acariciá-la. Se aceitar a tentação, aí sim vai se tornar pecado. Se repetir de novo a tentação, vai virar um vício. Agora, outro conselho que devemos lembrar é que o período crítico da tentação não dura mais do que 3 minutos. Toda tentação tem um processo de começar aos poucos e vai batendo cada vez mais forte a porta da nossa mente. Há um momento que parece que não vai dar para resistir, mas toda tentação chega ao ponto máximo da sua intensidade, num período de 3 minutos. Lembra o exemplo do telefone? Ele toca. Se não atender, ele para de tocar. O melhor de tudo é que, após passar a investida da tentação, pode ficar muito mais forte. Cada vez que somos tentados, vencemos ou fracassamos. Conquistamos ou somos conquistados. A resposta que demos à tentação pode deixar-nos mais fracos. Se nós entregarmos nos braços de Cristo e estaremos melhor preparados para a tentação seguinte. Se lutarmos sozinhos, aí sim fracassamos. Estaremos mais fracos, vulneráveis. Tem palavras que parece que não saem. Quando vier a próxima tentação, e agora vem outro conselho mais importante: não olha para você, olha para Cristo. Isto é básico, porque o resultado final será de quem ocupar os nossos pensamentos. O mundo olha e diz para você: descubra o teu potencial, concentra-se para conseguir a força mental. Agora Deus tem um caminho melhor. Ele pede que olhemos para Cristo. Este é o caminho simples, mais seguro. Conta uma história de um faquin da Índia que um dia chegou a uma pequena vila e declarou que podia fabricar ouro. As pessoas correram para ver o estranho visitante.
um homem colocou num prato grande um pouco de água, algumas gotas de tinta e começou a mexer o prato em ciclo, repetindo algumas palavras mágicas. No momento em que a atenção do público estava distraída, o Faquin deixou escorregar da manga um pedaço de ouro para dentro do prato. E depois tirou a água do prato e mostrou a todos o pedaço de ouro. Toda a gente olhava incrédulo. Um comerciante quis comprar a fórmula por $500 e o Faquin vendeu. Mas explicou: você não pode pensar no macaco do rosto vermelho quando mexer o prato, porque se pensar nele, o ouro nunca aparecerá. O comerciante prometeu que se lembraria sempre do que deveria esquecer, o macaco. Mas quanto mais se esforçava por esquecer, quanto mais tentava esquecer, o macaco mais forte ficava na sua mente, a imagem do macaco do rosto vermelho. E ele nunca conseguiu o ambicionado ouro. Este fato não se parece familiar? Quanto mais queremos esquecer os nossos erros, quanto mais queremos rejeitar a tentação, mais fortes se tornam. Olhe para Cristo, que Ele ocupa o território completo da sua mente, através de promessas bíblicas. No livro do pastor Alejandro Bulhão, este livro, ele conta uma história da vida dele, de quando ele era criança. Ele tinha 6 ou 7 anos de idade. Só havia 2 rapazes mais velhos, de 16 anos. Um deles era mau, batia nas crianças e tirava as coisas à força. A sua mãe costumava dar para ele, todos os dias, 20 centavos para o lanche. 20 centavos naquele tempo dava para comprar um sorvete de morango e ainda sobrava troco para comprar amendoim torrado. Ele tinha uma impressão de que levantava com uma ansiedade tremenda para ir para a escola, por causa do sorvete e do amendoim, e não por causa de aprender. Um sorvete era a maior alegria para um garoto de 6 anos de idade. Um dia, a caminho da escola, aquele rapaz mau veio ao encontro daquele menino e pediu a moeda. O menino resistiu, mas o garoto dobrou seus braços e forçou a tirar a moedinha. "Está vendo aquele homem sem braço?" perguntou o rapaz. Depois, apontando para o rapaz que morava no bairro, e perguntou: "Sabe por que ele está sem braço? Eu cortei o braço dele. E se contar a sua mãe e a sua professora que te tirei a moeda, corto também o seu braço." Todo dia de manhã tinha que dar sua moedinha para aquele rapaz. Mas um dia, na hora do recreio, aquela criança estava a observar as crianças brincando, quando aquele rapaz mau bateu numa delas. Naquele mesmo momento, apareceu um outro rapaz grande da escola e deu-lhe um murro. Para sua surpresa, o rapaz mau não teve coragem para o enfrentar. Então, a criança teve uma ideia. Procurou o rapaz e perguntou: "Quer ganhar 10 centavos todos os dias?" E contou a história toda. O rapaz prometeu proteger a criança. Combinaram que no dia seguinte ele esperaria pela criança, no lugar onde o rapaz mau esperaria, no mesmo lugar diariamente. Naquela noite, ele quase não dormiu. "Amanhã", pensava, "será o meu grande dia. Nunca mais ninguém vai me tirar", dizia aquela criança. No dia seguinte, levantou cedo, recebeu a moeda de sua mãe e foi até a escola. Lá no lugar de sempre estava o rapaz perverso à sua espera. Dessa vez não olhou para ele e seguiu seu caminho.
Mas o rapaz o alcançou e pediu a sua moeda. E ele olhou para o rapaz e disse: nunca mais ouviu? Nunca mais te vou entregar a moeda, disse a criança, com um olhar desafiador para os olhos dele. O seu carrasco quase não podia acreditar no que estava a ouvir. Começou a dobrar o seu braço, mas naquele instante, do outro lado da rua, saiu seu amigo e os dois deu uma surra. Agora estamos a rir, não tá? Também o pastor ri hoje quando lembra da história, mas ele treme ao pensar nas horas de angústia e de importância que uma criança de 6 anos viveu. Nós somos a criança e o diabo é aquele rapaz de 16 anos. Às vezes ele vem e tira de nós não a ilusão de um sorvete, mas a alegria da vida. Derruba os nossos castelos, os nossos sonhos, estilhaça os nossos planos, rouba os nossos valores morais. Respeitos próprios, arranca de nós a paz e o equilíbrio interior. E ri porque se considera vitorioso, e a sua gargalhada é como uma bofetada no rosto de Cristo. O diabo brinca com a gente como um gato com rato. Deixa-nos sair um pouco, deixa-nos pensar que está livre, para depois nos atacar com força e ferir, magoar e humilhar. Por quê? Porque tem que ser assim. Do outro lado da rua, na montanha solitária, foi pendurado um Deus homem, não só para dar perdão, mas também para dar poder. Quando ele morreu, o inimigo pensou que tinha vencido, mas ao terceiro dia ressurgiu das entranhas da terra. Um Cristo vitorioso ressuscitou. Hoje vive para nos dar poder. Olhe para a tuba vazia, olhe para o céu e veja o gigante da história, disposto a vencer em seu favor. Cristo venceu seu inimigo no deserto, venceu na cruz, venceu na morte. Só resta agora vencer no nosso coração. Aí a decisão é nossa. O inimigo é um inimigo vencido. Está a lutar desesperadamente como um leão buscando quem devorar, sabendo que tem pouco tempo, porque ele conhece que está vencido. Conta uma lenda antiga que um guerreiro estava a lutar numa batalha com a cabeça decepada, mas estava tão envolvido na luta que mesmo sem cabeça continuava a matar muita gente. Até que alguém olhou para ele e disse: está sem cabeça, está morto. Então o guerreiro caiu e parou de lutar. É isso, meu amigo. Estamos a lutar contra um inimigo sem cabeça. Cristo já o venceu. Vencerá também o seu coração? Nunca está sozinho, meu querido. Satanás não pode suportar que se apele para o seu poderoso rival, pois ele teme e treme diante de Cristo. Força e majestade, ao som de favorosas orações, treme a hoste de Satanás. E quando anjos poderosos revestidos de armadura do céu vêm em auxílio da alma desafiadora, desfalecida e perseguida, Satanás é a sua hoste. Retira-se, pois bem sabe que está perdida a sua batalha. Clama ao Senhor, alma detalhada, lança-te, desampara ainda indigna sobre Jesus e reclama a promessa. O Senhor virá. Ele sabe quão fortes são as inclinações do coração natural e ajudará em cada ocasião de tentações. Meus amigos, que todos nós podemos deixar a tentação de lado e viver
mas para Cristo, porque só Ele salva. Agora, meus amigos, que Deus nos abençoe e fique com Deus. Amém.